A paz, meu nome é Jonatas, seja bem-vindo ao meu canal. Nós estamos na leitura anual, no planejamento da Bíblia cronológica, são vídeos diários, e hoje nós estamos no 12º dia, e vamos comentar os textos de Jó, capítulo de número 32, até Jó, capítulo de número 34. Tem sido extremamente gratificante toda essa jornada, e eu convido você, que está chegando agora, dá uma olhada aí no nosso canal, tem os vídeos diários postados desde o dia 1 e vamos esse ano inteiro postando vídeo. Já se inscreve aí no canal, curte, compartilha com alguém que precisa dessa palavra. Tem sido tremendo o que o Senhor tem nos ensinado. Com muita empolgação entramos nessa fase do livro de Jó, que é realmente ali a fase mais intensa do livro de Jó. No capítulo de número 32, que abre o episódio dessa jornada, nós temos o início da fala do quarto amigo de Jó. Ele é muito pouco falado, né? Sempre escutamos dos 3 amigos de Jó, mas o quarto amigo de Jó, o nome dele é Eliú. Ele é mais jovem do que todos e ele só observa todo o diálogo, todas as falas de Elifaz, de Bildade, de Sofar, as respostas de Jó. Então, no capítulo de número 32, quando todo mundo já falou e se calaram, ele se sente no direito de falar, e ele é um amigo bem interessante, porque ele fala e tem uma fala muito contundente, tanto para os 3 amigos de Jó, como para o próprio Jó. Por exemplo, ele vai abrir no capítulo de número 32 falando: aqueles 3 homens pararam de responder Jó, porque eles se consideravam justos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, família de Rão. Ele ficou indignado contra Jó, porque ele pretendia ser mais justo do que Deus. Eliú também ficou irado com os 3 amigos. Então, assim, nós percebemos aqui que esse Eliú, ele vai trazer uma palavra contundente. Por exemplo, no versículo 6, então Eliú, filho de Baraquel, Buzita, tomou a palavra e disse: eu sou de menos idade de vocês e vocês são mais idosos. Por isso tive receio e fiquei com medo de dar a minha opinião. Pensei assim, que falem eles que têm mais idade. Mas então ele começa a falar e ele vai trazer justamente o conceito de repreensão por tudo que estava acontecendo. Eliú é um jovem, porém com muito entendimento daquilo que ele está fazendo. Ele vai trazer repreensões para Jó e para esses amigos de Jó. E ele vai falar para os amigos: olha, vocês não têm mais resposta para Jó. Jó colocou vocês em um beco sem saída. Só que Eliú, ele vai trazer um conceito interessante a esse respeito, e ele vai confrontar Jó justamente na arrogância, na soberba. Então, o capítulo de número 32, ele vai decorrer sobre e vai finalizar com a opinião de Eliú sobre isso, né? No versículo 15, justamente, ele vai falar: Jó, os 3 amigos estão pasmados, não respondem, faltam-lhes palavras. Será que devo esperar, pois não falam? Estão parados e nada mais respondem. Também eu, de minha parte, vou responder e darei a minha opinião, porque tenho muito a falar e o meu espírito me constrange. Eliú é um jovem ainda, mas com muita ousadia, e ele vê todo aquele diálogo, toda aquela discussão, e de repente quando ele entra, os amigos já pararam as suas falas, e ele entra ali com uma palavra repreensiva, principalmente aos 3 amigos de Jó, mas também uma fala diretiva a Jó, repreendendo, porque Jó, em todo esse conceito, sempre trouxe o conceito de integridade, como se não tivesse nada do que se arrepender ou nenhuma falha a demonstrar. O capítulo de número 33 é a continuação da fala de Eliú, e ele vai falar assim, abrir assim: e agora, Jó, escute os meus argumentos, me dê ouvidos em todas as minhas palavras. Eu vou citar muitos versículos dentro dessa fala, porque entendo que seja importante. Versículo 4, o Espírito de Deus me fez, e o sopro de Todo-Poderoso me dá vida. Responde-me se for capaz, prepare seus argumentos e apresse diante de mim. Eis que diante de Deus sou igual a você. Também eu fui formado do barro. Eliú é um jovem que ele vai falar: Jó, você é barro e eu sou barro. Não adianta você falar que é mais íntegro, que foi mais íntegro, que não tem falha. Eliú não acusa Jó de ter pecado, mas Eliú acusa Jó
da sua arrogância ao falar sobre sua integridade. E isso é muito interessante, porque todo o processo que Jó está passando faz-nos entender que é Deus desconstruindo algumas fortalezas que Jó fez ao redor de si, em cima da sua própria integridade, né? Do seu próprio senso de se achar melhor. Olha só, versículo 12. Devo lhe dizer que nisso você não tem razão, porque Deus é maior do que o homem. Então, assim, Eliú está falando assim, olha, Jó, você em algum momento se compara na sua integridade, dizendo que não tem falha, não tem fragilidade, mas o homem é nada perante Deus. Eliú vai repreendendo Jó, versículo 17, para afastar-se do ser humano, dos seus planos, livrar do orgulho. Olha só, Eliú falando aí do orgulho, porque ele identifica esse sintoma justamente na vida de Jó a respeito do seu orgulho, né? Então, Eliú ele vai continuar falando, ele vai continuar discursando a esse respeito. Eliú disse mais, capítulo 34, entrando agora nessa fala de Eliú, que é muito importante. Ainda vão ter mais, mas o 34 encerra o episódio de hoje. Eliú disse mais, vocês que são sábios, ouçam as minhas palavras, vocês que são instruídos, escute o que vou dizer, porque o ouvido avalia as palavras, assim como o paladar prova a comida. Escolhemos para nós o que é direito, conhecemos entre nós. Irmãos, Eliú está dando uma aula, um jovem dando uma aula a esses senhores, né? Que se achavam o dono da verdade, o dono da razão, e Eliú, ele vai falar, Deus não perverte o direito, né? Porque, versículo 5, Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito. Olha Eliú falando, Jó, quem é você para falar que Deus lhe atacou? E nós vimos versículos que Jó se voltou até mesmo contra Deus. Aí você pode falar assim, Jonatas, mas Deus permitiu todo o processo. Deus permitiu todo o processo porque ele conhecia a estrutura de Jó e sabia aquilo que precisava ser tratado. Deus muitas vezes nos permite passar por processo porque ele entende que nós precisamos ser tratados em alguma coisa. É como se você tivesse uma ferida no coração e para você acessar, o médico acessar o coração, ele precisa fazer uma outra ferida. É por isso que o texto vai dizer que o Senhor fez a ferida para a curar, né? Então, ou curou a ferida que ele fez. É por isso, às vezes Deus precisa fazer uma ferida para acessar coisas que precisam ser tratadas. Do versículo 16 ao versículo 30, Eliú vai discursar sobre Deus, como ele é justo e poderoso. Eliú fala com muita propriedade, com desenvoltura a respeito de Deus. Olha só, 24. Deus arrasa os poderosos, sem o inquirir, põe os outros em seu lugar, porque ele conhece as obras deles. De noite o transforma e eles são esmagados. A partir do versículo de número 31, o subtítulo é Você prometeu parar de praticar injustiça. Se alguém dirige a Deus, versículo 31, dizendo, sofri, mas não vou mais pecar. Ensina-me o que não consigo ver. Olha só que interessante isso. Eliú está falando, vocês querem perverter a justiça de Deus, a integridade de Deus, como se colocassem em uma posição que não merecem o processo que estão passando ou sabem mais do que Deus, que é o justo juiz. Mas eu gostaria de dar um último destaque a essa primeira fala de Eliú, a essa primeira série de falas de Eliú, versículo 36. Quem dera, Jó, fosse provado até o fim, porque ele respondeu como homem iníquo, pois ao seu pecado acrescenta rebelião. Entre nós, em tom de zombaria, bate palmas e multiplica suas palavras contra Deus. Eliú está denunciando Jó e falando assim, Jó, não é porque esses amigos o acusam sem provas e não conseguem te responder que você está certo. Muitas vezes nós nos prendemos na nossa falsa integridade, moralidade e achamos que não devemos nada do processo que estamos passando ou estamos sofrendo injustamente, né? Então, Eliú é um jovem que confronta Jó de uma forma tremenda, necessária, e assim, Deus muitas vezes coloca pessoas para nos confrontar.
Tiago vai falar sobre isso para nós confessarmos os nossos pecados aos nossos irmãos e receber a tratativa, e a tratativa é através do confronto. Deus nos confronta através da sua palavra, mas muitas vezes ele usa pessoas, CPF, para nos confrontar, tratar e curar as nossas feridas. Olha, realmente está muito interessante. O próximo episódio nós vamos continuar com a fala de Eliú, esse jovem ousado, esse jovem realmente que marcou essa vida. Esse quarto amigo, muita pouca gente fala porque muita gente não gosta de tratativa sincera. A verdade é essa. Nós somos muito rasos muitas vezes. Gostamos de falar de quem julga, mas nós não gostamos de quem trata de forma, olhando no olho, trata a nossa ferida e os nossos males. Mas vamos seguir nessa jornada e vamos amadurecer mais ainda. Te convido para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, né? Comenta aí o que você tem achado dessa jornada, pontos que você concorda, discorda, isso será muito gratificante para nós. Finalizando, sempre como temos feito, sempre como eu faço lá na igreja local. Que o Senhor te guarde, te protege aonde pisares a planta do vosso pé, não somente a ti, mas aos teus. Que o Senhor te dê saúde, brinde a tua saúde e te dê prosperidade. Deus te abençoe.